Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor. E hoje nós vamos falar aí sobre resultado de empresas, mais especificamente ali da Klabin, que é uma empresa aí de papel e celulose já conhecida da maioria dos investidores. Saiu o resultado do segundo trimestre de 2024 da empresa e nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje sobre ela. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. Também quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Inscreva-se e fique por dentro aí de novidades do mercado financeiro e também sobre finanças pessoais. Sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador e vamos falar aí um pouquinho sobre Klabin. Sem mais delongas, vamos aqui para os resultados do segundo trimestre de 2024 aí da Klabin. É para a gente falar um pouquinho dos resultados, como que foi. Essa aqui é uma empresa, né, centenária e que traz aí sempre bons resultados, principalmente em relação à gestão de capital que os administradores da empresa possuem. Descendo aqui, já vamos falar aí do desempenho, né, no segundo trimestre de 2024 relacionado ao volume de vendas da empresa. A gente consegue observar aqui que eles venderam aí um total de 995 mil toneladas, sendo que desse total, 371 é de fibra curta e fibra longa, fluff, 355 mil é de cartões e craftliner e 262 mil é da parte de papelão ondulado e de sacos industriais, dando aí um EBITDA, né, ajustado por segmento, excluindo aqui os resultados de outros, né, alocado nos respectivos negócios de resultados florestais, alocado em papéis e embalagens, né, 58% do resultado do EBITDA é para papéis e embalagens e os outros 42% para celulose, mostrando aí, né, a empresa com uma carteira balanceada em relação, né, ao seu segmento de atuação. E já falando aqui de resultados, vamos dar uma olhadinha em relação, né, a mercado interno e a mercado externo, volume de vendas, receita líquida e EBITDA ajustado. Quando a gente olha, né, o mercado interno aqui em roxinho, né, tanto no volume de vendas quanto em receita líquidas, e o mercado externo, né, com a parte branca, tanto no volume de vendas quanto na receita líquida, a gente vê que a maior parte do mercado da Klabin ainda é no mercado interno, né? Inclusive no segundo trimestre de 2024, com uma pequena redução aí no segundo trimestre de 2024 no mercado interno, vindo para 57%, no mercado externo crescendo aí para 43% em relação ao volume de vendas. A mesma coisa aconteceu, uma leve redução na receita líquida interna e um pequeno aumento aí na receita líquida externa, totalizando aí 4,9 bilhões de receita líquida, né, total do mercado interno e externo, totalizando aí, né, 4,9 bilhões de reais em receita líquida, um acréscimo de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, né, teve um aumento significativo, principalmente na margem, saindo de 31% lá em 2023, no segundo trimestre, e chegando aqui em 2024, no mesmo período, a 41% de margem, né, de EBITDA ajustado. E o valor bruto do EBITDA ajustado foi aí de 2 bilhões no segundo TRI de 24 e no mesmo período do ano anterior de 1,3 bilhões, um crescimento aí de 53%. Então, um crescimento muito forte em relação ao EBITDA da empresa. Outro ponto importante para a gente observar aqui é em relação ao câmbio, né? A gente vê aqui um dólar médio saindo de 4,95 lá no segundo TRI de 2023 e chegando a 5,21, né, no segundo TRI de 24. A questão do aumento do dólar na Klabin afeta ela de duas formas: positivamente pelo fato de que ela tem receita em dólar e negativamente pelo fato que ela tem dívida em dólar. Então acaba que é um jogo de soma zero em relação a essa questão aí, né, da variação cambial, aonde ela acaba em alguns momentos sendo muito afetada pela variação cambial de forma estritamente, né, financeira, sem efeito caixa, principalmente em relação à dívida que a empresa tem em dólar. Aqui nós temos a parte de custo caixa total da empresa, né? Eles tiveram aí uma consistente redução no custo caixa por tonelada,
uma queda de 11% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a gente vê aqui um custo caixa saindo lá de 3,2 bilhões de reais no segundo trimestre de 23, caindo 11%, chegando aqui a 2,8 bi. Então isso mostra que a empresa acabou tendo aí, né, uma melhor eficiência em relação aos seus custos. O custo do produto vendido também reduziu aqui 12%, saindo de 2,5 bi para 2,2 bilhões de reais. Então a gente vê, né, uma consistência nessa redução dos custos. Provavelmente também por a empresa estar aí, né, fabricando mais. Porque quanto maior o seu volume de fabricação, você acaba, né, tendo uma redução nos custos, principalmente de matéria-prima. Despesas com vendas gerais e administrativas teve um decréscimo de 4%, saindo de 686 milhões para 658 milhões de reais. Então, né, em relação ao custo da empresa, teve uma redução significativa aí em relação ao ano anterior. Quando a gente fala de dívida líquida e alavancagem, que é um ponto muito importante quando a gente fala de Klabin, porque é uma dívida que ela trabalha historicamente de forma alavancada, dificilmente você vai ver Klabin com uma dívida líquida abaixo de 2,5 vezes em relação ao EBITDA, né? E se você olhar o histórico dela, 10, 15, 20 anos atrás, você vai ver que eles trabalham sempre assim. Eles estão sempre fazendo novos investimentos, tem várias plantas, né, aí sendo feitas manutenções, a construção de novas plantas, né, como a de Puma 2, por exemplo, que entrou aí recentemente em operação. Então, a gente consegue observar aqui que no segundo trimestre de 2021 eles estavam com alavancagem de 3,6 vezes em relação ao EBITDA e agora em 2024, no segundo trimestre, eles estão aqui com 3,2. Isso considerando, né, a dívida líquida por EBITDA, levando em consideração aí o dólar. Quando a gente olha, né, para uma dívida líquida, olhando para o real, atualmente ela está um pouquinho maior em 3,5 vezes. Então a gente vê que é uma empresa que tem um endividamento bruto de 36,7 bilhões de reais e tem aí 13 bilhões de reais em disponibilidades. Então é uma empresa bem alavancada, né? Tem uma dívida muito grande, mas ela também tem uma geração de EBITDA muito forte. A gente está falando aqui de um EBITDA de 6,7 bilhões de reais. Então, com esse EBITDA muito forte, ela consegue manter essa alavancagem relativamente baixa, né? É fora do padrão que a gente está acostumado a ver, aí, né, de 2 vezes e meia, só que para a empresa, historicamente, com a sua gestão financeira, é normal ela trabalhar nesse patamar. Chegando aqui uma dívida líquida de 23,8 bilhões de reais. Lembrando que a empresa tem a sua distribuição de dividendos e JCP aí vinculados a essa questão da dívida, né? Eles têm uma questão ali que quando o EBITDA, né, está em certo patamar ou abaixo de um certo patamar, eles não fazem um pagamento aí de remuneração aos acionistas. Quando o EBITDA volta ao seu normal, eles conseguem, né, fazer o pagamento aí de dividendos. É uma empresa que historicamente paga, tem esses momentos, né, de aversão do mercado, aonde dependendo do momento econômico, ela acaba passando ali algum período sem pagar dividendos, mas dificilmente ela passa aí 2, 3 anos sem pagar. Né? Quase todos os anos ela está pagando, como a gente vai ver daqui a pouco no site Análise de Ações. Sobre a amortização dessa dívida, né, eles têm aqui um caixa relevante. Boa parte dessa dívida, aí, 7 bilhões em 2028 e 6 bilhões ali em 2029 a serem pagos. E, em média, eles têm um pagamento aqui na casa de 2 bilhões anualmente, né? Com alguns anos um pouquinho menos, outros anos um pouquinho mais, mas isso aqui acaba mudando ao longo do tempo, porque eles vão reperfilando essas dívidas, fazem novas dívidas, fazem pagamento, amortizam e assim vai. O custo da dívida em dólar está em 5,7% ao ano, um custo muito baixo. O prazo médio da dívida está aqui em 88 meses, né? Agora no segundo TRI de 24. É uma dívida alongada, né? Então por isso que eles conseguem ter essa certa tranquilidade. Sobre proventos, como eu falei agora para vocês, em 2023 eles pagaram aqui 1,3 bilhões de reais, um dividend yield de 5,7%, né? E até junho de 2024 eles já estão aí pagando 1,4 bilhões, né, de reais em dividendos mais JCP, totalizando um yield de 5,7%. No segundo trimestre de 2024 eles estão pagando aí 410 milhões de reais em dividendos. A política de proventos, né, alvo da empresa é entre 15% e 25% do EBITDA ajustado.
Então, os proventos deles não é pago em relação ao lucro líquido, mas em relação ao EBITDA da empresa. Como a empresa tem uma geração de EBITDA muito forte, ela consegue pagar aí dividendos de forma consistente para os seus investidores. Indo aqui para o site de análise de ações, a gente consegue ver aqui que a empresa, né, vou olhar pela 11, que é uma das mais líquidas, a Klabin 11 está sendo negociada a R$ 21,43, uma valorização nos últimos 12 meses negativa de 8,14%. É uma empresa que tem uma volatilidade relativamente alta. A gente vê aqui, né, uma volatilidade bem grande na sua variação de preço, mas isso é normal, né, já que a empresa ela acaba sendo um pouco alavancada, tem momentos que ela não paga dividendos, né, tem momentos que essa dívida fica um pouco mais preocupante, então ela acaba sofrendo um pouco mais, principalmente também por ter dívida em dólar, né, e ter, às vezes, ali um prejuízo sem efeito caixa devido a essa questão da dívida em dólar. Descendo aqui, a gente vai ver que a empresa ela paga dividendos aqui praticamente todos os anos. Em 2020, devido à pandemia, pagou um pouco menos, mas de forma consistente a empresa vem pagando todos os anos aí desde 2014. E um dividend yield aqui, né, médio, a gente pode falar aqui na casa de 5% mais ou menos, né? Então, paga relativamente bem aí. É uma empresa que tem uma consistência, né, no seu crescimento de resultados. Quando a gente olha aqui embaixo um histórico um pouco mais alongado, né, por exemplo, da receita líquida e do lucro líquido, a gente vê que a receita líquida dela vem crescendo de forma exponencial ao longo do tempo. Chegou a bater aqui 20 bilhões de receita líquida em 2022, né, mas a gente vê que o lucro dela é um lucro que é um pouco inconsistente, tendo prejuízos aqui em algum momento. É claro que esse prejuízo nem sempre impede ela de pagar dividendos, porque os dividendos é sobre o EBITDA. E outro ponto que eu disse, que nem sempre esse prejuízo dela é um prejuízo com efeito caixa, mas sim é um prejuízo contábil devido à variação cambial, né? Então, é um ponto muito importante. Por isso que a Klabin é uma empresa que a pessoa, para investir nela, ela tem que estudar bastante o negócio e entender como que funciona essa questão da variação cambial, né, e dos prejuízos sem efeito caixa na empresa, onde mesmo ela teve lucro operacional, mas devido ao fato da variação cambial, né, em relação à dívida que ela tem, ela acaba tendo ali um prejuízo contábil. Não afeta o lucro líquido da empresa, de certa forma, é só contábil, mas o mercado acaba, né, precificando isso de alguma forma ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui uma empresa com ROI, né, bem estável também, a margem líquida, o mesmo ponto que eu falei ali atrás sobre a variação cambial. A dívida dela, como vocês podem ver e como eu bem citei, é uma empresa que trabalha muito alavancada e essa alavancagem ela vem aqui, né, crescendo cada vez mais em relação à dívida bruta. Mas a empresa também vem crescendo caixa e acaba ficando com essa relação da dívida líquida aqui, né, estável aí nos últimos 4 anos. Então a gente vê que lá em 2020 eles tinham uma dívida líquida de 19 bilhões de reais e agora em 2023 eles têm uma dívida líquida de 20 bilhões de reais. Por que isso? Porque o caixa da empresa veio aumentando ao longo do tempo. Então, a gente viu aí a Klabin, uma empresa centenária, mais de 100 anos de atuação dentro do ramo de papel e celulose, com ótimos resultados ao longo do tempo, tem essas nuances financeiras em relação ao prejuízo contábil, variação do dólar, mas é uma empresa que entrega resultados positivos e remunera os seus acionistas de forma consistente há diversos anos, né? É um negócio interessante para se estudar, mas que precisa se estudar com muito cuidado para entender o negócio, como ele funciona, e entender que ele vai sofrer com esses ciclos, né? Principalmente aí em relação à sua matéria-prima, que é a celulose. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? O canal está aqui sempre buscando trazer conteúdos relevantes para vocês, resultados e informações do mercado financeiro. Com isso, eu vou ficando por aqui. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.